Olá, estudante, como é que você está? Está pronto para mais uma aula de língua portuguesa? Linhas e entrelinhas, compreendendo textos em língua portuguesa. Por que linhas e entrelinhas? Linhas seria aquilo que está escrito, que está no texto, e entrelinhas aquilo que está subentendido, que você precisa também entender, certo? É com isso que vamos trabalhar nessas aulas. Material necessário: caderno ou folhas para anotação, lápis, borracha, caneta e apontador, e também um dicionário. Separe esse material aí que ele vai ser muito útil na nossa aula. Coloque também a data de hoje e a disciplina Língua Portuguesa. Eu vou deixar um tempinho para você fazer isso e na sequência eu começarei a aula. Pronto? Então vamos começar. Na aula de hoje, você sabe exatamente o que é um poema? É sobre isso que nós vamos falar. E aí? Quando você ouve esse nome, poema, o que te vem à mente? O que você imagina que é um poema? Então lá. Vamos conhecer mais sobre esse gênero? Acompanhe comigo aqui. Como está classificado dentro de um gênero literário, não se pode separar poema de literatura, estilo artístico que usa a palavra como base para sua expressão. Os textos literários não precisam ser escritos com base em objetividade, factualidade ou seguindo as regras semânticas e de sintaxe. Ao escrever um poema, o autor pode fazer uso livre das palavras, explorando suas características de musicalidade e apelando à face poética da linguagem. A principal finalidade do poema é, além de transmitir emoções e sentimentos, provocar no leitor diversas sensações relacionadas com a temática abordada ao longo dos versos. A definição do poema enquanto gênero literário leva em conta características singulares, o que torna sua identificação mais fácil e intuitiva com o passar do tempo. Além da estrutura básica formada por versos e estrofes, há poemas em prosa e também poemas relacionados com a linguagem visual. Então você percebeu que o gênero poema não é um gênero assim de fácil definição, um gênero assim que se restringe a uma classificação, cujas características são somente aquelas, né, redondinhas. Há diversas nuances aí de poemas, né? Acredito que uma das características principais desse gênero textual é o fato dele trabalhar com sugestão de sentidos, com linguagem figurada, né, com plurissignificação, ou seja, diversos significados podem ser obtidos ali a partir da leitura do poema. Só para ressaltar, reforçar também aqui aquela básica diferença entre poema e poesia, né? Muita gente acha que é a mesma coisa, poema e poesia. Na verdade, o poema é o gênero textual que aparece ali geralmente, não somente, geralmente em versos, organizados em estrofes, com rima, às vezes sem rima, né? E a poesia é o conteúdo daquele texto, é o que está ali, o que emana do poema. Lembrando que a poesia geralmente está num poema, mas ela pode também estar numa letra de música, a poesia pode estar num texto narrativo,
ela pode estar no dia a dia, num pôr do sol, numa cena bonita, numa imagem bonita que você pode ter poesia ali. Então, a poesia extrapola aí o contexto do poema, certo? Então aqui eu trouxe para você uma frase aí do pedagogo e filósofo Paulo Freire: a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Vamos falar sobre isso também na aula de hoje, sobre a leitura do mundo. Vocês vão perceber que o ato de ler vai muito além do simples ato de decodificar palavras, de decodificar, de interpretar o texto escrito. O ato de ler é muito amplo, certo? Então vamos aí à leitura do texto 1. Acompanhe comigo aqui a leitura dele. Aula de leitura. A leitura é muito mais do que decifrar palavras. Quem quiser parar para ver, pode até se surpreender. Vai ler nas folhas do chão, se é outono ou se é verão, nas ondas soltas do mar, se é hora de navegar. E no jeito da pessoa, se trabalha ou se é à toa. Na cara do lutador, quando está sentindo dor. Vai ler na casa de alguém o gosto que o dono tem. E no pelo do cachorro, se é melhor gritar socorro. E na cinza da fumaça, o tamanho da desgraça. E no tom que sopra o vento, se corre o barco ou se vai lento. Também na cor da fruta e no cheiro da comida. E no ronco do motor, e nos dentes do cavalo, e na pele da pessoa, e no brilho do sorriso. Vai ler nas nuvens do céu, vai ler na palma da mão, vai ler até nas estrelas e no som do coração. Uma arte que dá medo é a de ler um olhar, pois os olhos têm segredos difíceis de decifrar. Aí o belo poema do Ricardo Azevedo ali, presente no livro 19 Poemas Desengonçados, onde ele fala sobre a leitura. O título do poema é Aula de Leitura. Você percebeu que o ato de ler envolve muito mais elementos, envolve muita observação, muita sensibilidade, muita capacidade de percepção, de interpretação, e não só das palavras, mas dos acontecimentos, dos eventos do dia a dia, das pessoas, do modo como as pessoas se comportam, como elas se apresentam, da percepção dos elementos da natureza. Tudo isso pode ser lido. Eu costumo dizer que um filme pode ser lido, uma música pode ser lida, uma peça de teatro, uma ópera pode ser lida, um jogo de futebol pode ser lido. Usa-se muita expressão, o técnico fez a leitura correta do jogo, tal, ou fez a leitura equivocada do jogo, o jogador fez a leitura corretamente, nesse sentido aí, certo? Então, vamos adiante aqui. Agora é com você. Então vamos começar a nossa sequência de questões a respeito do texto que nós lemos aí e do assunto tratado na aula de hoje. Ali a primeira questão: os versos do poema Aula de Leitura permitem concluir que... Então acompanhe comigo aqui primeiro a leitura desses versos. Eu já volto para as alternativas ali. A leitura é muito mais do que decifrar palavras. Quem quiser parar para ver, pode até se surpreender. Vai ler nas folhas do chão, se é outono ou se é verão, nas ondas soltas do mar, se é hora de navegar, e no jeito da pessoa, se trabalha ou se é à toa. Na cara do lutador, quando está sentindo dor, vai ler na casa de alguém o gosto que o dono tem. Então ali, esses versos permitem concluir que a leitura se efetiva unicamente por meio de livros. B. A leitura também diz respeito à percepção dos eventos que nos cercam. C. A leitura é uma prática restrita ao universo acadêmico. Ou D. Não existe leitura sem a compreensão de textos verbais. Agora é com você. Pense em tudo aquilo que foi dito, que foi comentado. Leia o fragmento, de novo as alternativas e escolha aquela que você julga correta.
Então vamos lá. A leitura também diz respeito à percepção dos eventos que nos cercam. Em vários eventos aí, acontecimentos, entenda evento, não como algo assim, um show, uma peça teatral, mas evento como um acontecimento, algo que acontece, né? Uma ocorrência. Então foram listados vários eventos aí nesse poema, né? E a leitura diz respeito à percepção deles. Ok? Ali a leitura se efetiva unicamente por meio de livros? Não. Também, e por meio de livros, e principalmente, talvez, por meio de livros, mas não unicamente. Né? Se a leitura é uma prática restrita ao universo acadêmico, quer dizer, à universidade, não. Todo mundo pode e deve ler. Certo? Ali, não existe leitura sem a compreensão de textos verbais. Claro que existe leitura sem a compreensão de textos verbais. O texto trata basicamente disso. Ok? Agora, então, ali a próxima questão de número 2. O título do poema Aula de Leitura, à primeira vista, tem um tom professoral. Tomando como base a leitura global do poema, é possível afirmar que uma pessoa analfabeta poderia realizar as leituras descritas no texto? Justifique sua resposta. Então, quero que você me responda. Então, uma pessoa que não sabe ler conseguiria realizar aquelas leituras que aparecem ali no poema? Por quê? Eu quero que você responda para mim, então, essa questão aí. Na sequência, eu volto com a correção. Resposta: sim, porque as leituras mencionadas no poema podem ser feitas por pessoas observadoras e sensíveis aos indícios que a natureza e o ser humano dão. Muitas vezes, as experiências vivenciadas no decorrer da vida propiciam essa habilidade. Então, aquele tipo de leitura ali, trazida, né, no texto, independe de escolaridade. Então, eu conheço diversas pessoas, principalmente pessoas que moram no campo, pessoas de zona rural, que são muito sábias. Né? É importante até traçar uma diferença entre conhecimento formal, acadêmico e sabedoria. Sabedoria a vida concede à pessoa. Né?
Sabedoria é passada de geração para geração, né, independentemente do ambiente, da interferência ali do ambiente acadêmico. Então, pessoas que muitas vezes nunca foram à escola ou frequentaram as primeiras séries só da escola, conseguem, né, fazer uma leitura bastante precisa, bastante rica da vida, dos eventos, dos acontecimentos aí, né, presentes no dia a dia. Aqueles acontecimentos trazidos ali no poema, aquelas ocorrências ali do poema, certo? Então é por conta disso aí. Conseguiu perceber? Conseguiu entender isso? Ótimo. Então vamos adiante. Aqui eu trago para você agora, ali o quadrinho, acompanhe comigo, para saber mais. Então, o que é polissíndeto? Já ouvi falar dessa palavra aí? Polissíndeto. Então é uma figura de linguagem marcada pelo uso de síndetos, ou seja, de elementos conectivos, conjunções, nos períodos compostos. O polissíndeto é muito utilizado como recurso estilístico, principalmente em textos poéticos e musicais. Esse uso repetitivo das conjunções imprime ao discurso uma ideia de acréscimo, sucessão e continuidade, conferindo mais expressividade ao texto, certo? Então o polissíndeto, ali quando falamos em síndeto, falamos em conjunção, em conectivo. E o poli, pense ali na composição da palavra, né? Poli quer dizer muitos ou muitas, né? No caso ali muitas, se pensarmos em conjunções, e muitos se pensarmos em conectivos. E síndeto, conectivo, conjunção. Então muitas conjunções. Então a repetição das conjunções ali no texto, nos versos, configuram polissíndeto. E é uma repetição intencional. Geralmente os professores de língua portuguesa não veem com bons olhos a repetição, né? Porque aí compromete o sentido, deixa o texto cansativo, compromete a coesão do texto, mas há casos em que a repetição é intencional e é importante. Ela tem um porquê. Né? Ela busca aí dar mais expressividade ao que está sendo colocado ali. Geralmente em poesias e letras de música tem esse objetivo. Então lá, pensando aí na questão do polissíndeto ainda. Questão 3. O que evidencia o uso de polissíndeto no fragmento do poema? Então o que mostra, o que deixa claro que foi utilizado polissíndeto naquele fragmento que está ali? Ó. E no ronco do motor, e nos dentes do cavalo, e na pele da pessoa, e no brilho do sorriso. Então o que está ali naquele fragmento que evidencia que foi utilizado o polissíndeto, né? Foi utilizada essa figura de construção aí. Ali eu deixei um recorte do que é o polissíndeto para você recorrer ali e buscar a informação necessária para você responder essa questão. Agora é com você. Eu já volto.
Conseguiu extrair a informação ali do quadrinho? Vamos então verificar. O uso repetitivo da conjunção e evidencia o polissíndeto. Então perceba lá, ó, e no ronco do motor, e nos dentes do cavalo, e na pele da pessoa, e no brilho do sorriso. A conjunção ali, e, é a conjunção aditiva, e, foi repetida diversas vezes e isso configurou polissíndeto. Ok? Tal repetição tem o objetivo de imprimir a ideia de acréscimo, sucessão e continuidade ao texto. É isso que nós temos ali. E no ronco do motor, ele acrescenta outra informação. E nos dentes do cavalo, e vai acrescentando. E na pele da pessoa, e no brilho do sorriso. Ok? Percebeu a utilidade do polissíndeto ali? O uso intencional, né, das conjunções repetidas? Muito bom, então. Vamos adiante. Agora aqui, mais uma figura de linguagem. Tratei do polissíndeto anteriormente, agora de uma figura chamada anáfora. Acompanhem comigo aqui para saber mais. O que é a anáfora? A anáfora é uma figura de linguagem que está intimamente relacionada com a construção sintática do texto. Por esse motivo, ela é chamada de figura de sintase. A anáfora ocorre por meio da repetição de termos no começo das frases ou dos versos. É um recurso estilístico muito utilizado pelos escritores na construção dos versos com o intuito de intensificar uma expressão. Então aqui, enquanto no polissíndeto nós temos a repetição de conjunções, independentemente de onde elas aparecem no texto, na anáfora nós temos a repetição da palavra, de qualquer palavra, no começo dos versos, certo? O objetivo é basicamente o mesmo, né? Intensificar a expressão, conferir mais expressividade, enfatizar algum aspecto, enfim. Então, anáfora diz respeito à repetição no início dos versos. Então, ali. Ó. Questão 4. Quais palavras evidenciam o uso de anáfora nos versos em destaque? Então, lá, os versos. Vai ler nas nuvens do céu, vai ler na palma da mão, vai ler até nas estrelas. Então, quero que você identifique ali para mim quais palavras que evidenciam, que deixam claro, que demonstram o uso de anáfora nos versos ali destacados. De novo, eu recortei ali o quadrinho com a informação para você retomar do que é a anáfora, de como que ela ocorre, para você poder ter subsídios aí para responder a questão 4. Agora é com você, eu já volto.
Então vamos verificar ali quais são essas palavras, né? A forma verbal vai, que é repetida 3 vezes no início de cada verso. Percebeu lá? Vai ler e vai ler. Então aí, por conta disso, dessa repetição no início dos versos, nós temos a figura de linguagem chamada de anáfora sendo utilizada. Certo? Então agora, ali ó, repetição. Vamos à próxima questão, questão de número 5. Com qual função a anáfora foi utilizada? Então eu quero que você me diga por quê, em que objetivo, em que função a anáfora foi utilizada. Ali os mesmos versos, né, agora com o destaque ali daqueles adjuntos adverbiais, ali nas nuvens do céu, na palma da mão, até nas estrelas. Então, de novo, o quadrinho para você consultar ali as informações necessárias e responder a questão de número 5. Agora é com você. Eu já volto. Então vamos à resposta. Ela foi utilizada para intensificar a ideia de que é possível ler diversos elementos, a saber, as nuvens do céu, a palma da mão e as estrelas. Então a anáfora foi utilizada com esse objetivo aí, dar destaque à ideia de que é possível ler diversos elementos, vários elementos. No caso ali, pode-se ler as nuvens do céu, para observar se vai chover, se vai fazer sol, certo? Na palma da mão também, para quem acredita nisso, quem faz leitura na palma da mão, enfim, consegue fazer a leitura. Até nas estrelas, é possível ler, pensando aí na astronomia, por exemplo, ou em quem tem o hábito quem tem telescópio consegue observar as estrelas, ou mesmo a olho nu, dependendo do que se quer ler. É por aí, é nesse sentido, certo? Ou até pensando no sentido até poético da coisa, como dizia Olavo Bilac, a questão de ler estrelas. É nesse sentido também poético da coisa. Ok? Então vamos à questão de número 6. Marque verdadeiro ou falso. Então aqui, leia comigo as informações. Ali temos o fragmento 1. Vai ler na casa de alguém o gosto que o dono tem. E o fragmento 2. Uma arte que dá medo é a de ler um olhar, pois os olhos têm segredos difíceis de decifrar. Aqui 2 fragmentos do poema que nós demos. E a questão 6. Marque verdadeiro ou falso. Então ali, os versos do fragmento 1 permitem inferir que a forma como as pessoas
cuidam de suas casas revela muito sobre elas. Verdadeiro ou falso? Os versos do fragmento 1 tratam de preferências culinárias que o dono de determinada casa tem. Verdadeiro ou falso? Os versos do fragmento 2 destacam que precisamos aprender a ler olhares para que descubramos os segredos das pessoas. Verdadeiro ou falso? Os versos do fragmento 2 destacam que um olhar carrega consigo os segredos os quais, por serem difíceis de decifrar, provocam medo em quem tenta fazê-lo. E ali, os versos do fragmento 2 denotam que ler um olhar é uma arte que só aprende quem não tem medo. Então marque para mim aí, verdadeiro ou falso, de acordo com o que consta ali nos fragmentos. Já volto. Então vamos checar ali quais são verdadeiras e quais são falsas. A primeira, ali, os versos do fragmento 1 permitem inferir que a forma como as pessoas cuidam de suas casas revela muito sobre elas. Isso é verdadeiro, isso está ali. Então vamos agora para a segunda assertiva ali. Os versos do fragmento 1 tratam de preferências culinárias que o dono de determinada casa tem. Está falando de comida ali, preferência culinária? Né? Falso, não é isso, né? Tá ali, vai ler na casa de alguém o gosto que o dono tem, aquele gosto ali no sentido das preferências que o dono tem, daquilo que ele gosta, né? É nesse sentido aí, não gosto de sabor. Quem faz uma leitura desatenta, observando só a palavra e não o contexto, pode errar. Ali a próxima assertiva, os versos do fragmento 2 destacam que precisamos aprender a ler olhares para que descubramos os segredos das pessoas. É isso que está ali, no fragmento 2? Também é falso, né? Não é isso. Se você fizer uma leitura desatenta, também você é induzido a escolher
aquela alternativa ali. Não é isso que está sendo dito. É outra coisa. Ali a penúltima frase, os versos do fragmento 2 destacam que um olhar carrega consigo os segredos os quais, por serem difíceis de decifrar, provocam medo em quem tenta fazê-lo. Ali é uma sequência de orações, formando um período bem longo. Bom, aquilo ali é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. É isso que está sendo dito ali. E, por fim, os versos do fragmento 2 denotam que ler um olhar é uma arte que só aprende quem não tem medo. Então só os destemidos aprendem a arte aí de ler um olhar. É isso que está sendo colocado ali? É falso, não é isso aí. Então é preciso ler, fazer uma leitura atenta para não ser induzido ao erro. Ok? Então agora vamos para a última questão, o último exercício, na verdade são duas questões, um exercício só ali. 7. Com base na leitura dos versos destacados, responda. Certo? Então ali nós temos o fragmento 1 e o fragmento 2. No fragmento 1, vai ler na casa de alguém o gosto que o dono tem. E no 2, uma arte que dá medo é a arte de ler um olhar, pois os olhos têm segredos difíceis de decifrar. Então essa questão aqui é uma questão que trata de um conceito básico relativo à concordância verbal. Então lá. Pergunta A. Qual é a diferença existente entre as formas verbais tem e tem no primeiro fragmento e tem no segundo? E B. Por que ocorre essa diferença na grafia dessas palavras? Então você vai me responder essas duas perguntas aí, observando o que está no fragmento 1 e também o que está no fragmento 2. Agora é com você. Eu já volto.
Vamos verificar se você acertou. Questão A diferença, né, no fragmento 1 está escrito sem acento circunflexo. E no fragmento 2 aparece grafado com circunflexo. Isso está evidente ali. Agora, a pergunta mais difícil. Por que ocorre essa diferença na grafia, né, dessas palavras? Então, por que no fragmento 1 o sujeito da forma verbal tem, né, o dono tem, está no singular, é o dono, um só, singular. Já no fragmento 2, o sujeito de tem, os olhos, está no plural, por isso que o verbo apareceu ali com o circunflexo. Ah, professor, então a diferença é essa? Quando tem se refere a um sujeito no singular, né, o professor tem vários alunos, sem circunflexo. Os professores têm vários alunos com circunflexo, sempre. Singular, sem circunflexo, tem no plural com circunflexo. Sabia disso? Não, aprendeu agora? Ok, o importante é aprender, perceber que isso acontece na nossa língua. Quase tudo tem um porquê. Bom, gente, é isso. Então chegamos ao final de mais uma aula. Cuide-se e até a próxima. Tchau, tchau.